Pessoal, aqui é o professor Guilherme. Nesse vídeo aqui a gente vai continuar vendo o funcionamento do ProGrid, que é a ferramenta oficial hoje no Brasil para fazer transformação de coordenadas. Inclusive esse vídeo é o segundo vídeo sobre o ProGrid. Se você não viu o primeiro, volta ali na playlist de Geodésia e procura o primeiro vídeo sobre esse assunto, que lá eu explico melhor o que é e para que serve esse software que a gente vai ver. Nesse vídeo aqui, o nosso objetivo é fazer uma transformação em massa. Então, no vídeo anterior, a gente viu como fazer a transformação de coordenadas digitando as coordenadas, né, uma a uma. Mas a gente sabe que na prática vão ocorrer várias situações em que a gente precisa transformar várias coordenadas de uma vez só. Esse processo ele tem dois principais objetivos. O primeiro, que é, obviamente, agilizar a transformação, né, e também tem o objetivo de aumentar a confiabilidade do resultado. Ou seja, imagine que você tem que fazer a transformação de 80 pontos que foram levantados em campo e você vai fazer isso digitando as coordenadas uma a uma. A chance de você cometer algum erro de digitação é muito grande, né? Então, esses processos de automatização, eles sempre vão ter principalmente esses dois objetivos aí. Bom, já estou com o ProGrid aberto aqui. Eu tenho também uma lista de coordenadas que eu quero transformar aqui no Excel. Vamos ver aqui como que eu faço para organizar essas coordenadas de uma forma que o ProGrid vai entender essas informações. Imagine que eu tenho essa lista de coordenadas que eu exportei lá do meu software de processamento. Então eu quero inserir essas informações que estão aqui no Excel, esses dados aqui, todas essas coordenadas e nomes de pontos, e quero inserir esses dados todos aqui no ProGrid. Eu tenho que organizar elas de uma forma que o ProGrid vai entender, para que ele possa transformar isso aqui para mim. Esses dados aqui, eles estão em Sirgas 2000 e em coordenadas geodésicas, né, como a gente pode ver aí. A saída dos resultados que eu vou querer tem que estar em Sirgas 2000 também, mas em UTM. Então eu vou querer fazer uma transformação do tipo de coordenada. Eu quero tirar ela de geodésicas e transformar para UTM. Para isso eu vou usar o ProGrid. Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui com a organização. Vamos primeiro configurar o ProGrid aqui para a gente entender como que a gente vai ter que organizar esses dados. Então a gente tem a entrada em Sirgas 2000, saída vai manter Sirgas 2000, o tipo de coordenada de entrada, no nosso caso aqui latitude e longitude, né, são coordenadas geodésicas, e o tipo de coordenada de saída vai ser o TM. Agora, no vídeo anterior a gente usou essa opção teclado, ou seja, a gente digitou todas as coordenadas, né? Agora a gente vai usar essa opção aqui, arquivo de texto. Então eu vou formatar um arquivo de texto para entrar aqui no software. Então, clicando em arquivo de texto, ele me dá aqui várias opções de formato de entrada. Então eu tenho várias formas para entrar com esses dados. Ele me dá algumas opções aqui. Aqui o segredo é a gente escolher o caminho de menor resistência, né? O caminho onde a gente vai ter que fazer menos alterações possíveis nos dados que a gente já tem. Tá, vamos primeiro entender como é que funciona essa nomenclatura aqui do ProGrid. Esses quatro primeiros de cima aqui, eles têm um diferencial que eles entendem o identificador do ponto. Então eles entendem o nome do ponto para a gente ter na saída qual ponto é qual também, né? Os quatro últimos aqui, você não precisa ter o nome do ponto. Inclusive, se tiver o nome do ponto nesses quatro últimos formatos, ele não vai entender, né? Então, a gente tem o nome do ponto, vamos se limitar a um desses quatro de cima aqui, tá? Então, a gente pode ver aqui no final que tem esses G, GG, vírgula, GGG, vários Gs. Isso aqui significa graus decimais, ou seja, quando a coordenada está representada em graus decimais e não em graus minutos segundos. No nosso caso aqui, a gente pode ver que a nossa coordenada está em graus, minutos e segundos, e não em graus decimais. Ia dar muito trabalho da gente transformar graus, minutos, segundos em graus decimais. Então a gente corta esse trabalho fora, escolhendo já um desses dois formatos aqui que estejam em graus, minutos, segundos, ou seja, GG barra MM barra SS, aqui representando os segundos, graus, minutos e segundos, né? E aí a diferença que tem dessas duas aqui é justamente a ordem das coordenadas. É lat e long, a primeira de cima, e a outra de baixo é long e lat. Latitude, longitude e longitude, latitude. É a ordem das coordenadas. A ordem de coordenadas que a gente tem no nosso dado é longitude e latitude. Para a gente não ter que inverter essas colunas,
vamos manter aqui longitude e latitude. Então, o identificador do ponto, essa barra vertical, a coordenada da longitude e a coordenada da latitude, separadas também por uma barra vertical. E aqui no final ele mostra como que eu tenho que configurar cada uma dessas duas coordenadas. Então vai ser grau, uma barra vertical, o minuto, uma barra vertical e o segundo sem nada no final. Beleza, então vou selecionar aqui e agora eu tenho que dar um jeito de sair disso aqui que eu tenho, que é um arquivo em Excel formatado num padrão aí que foi exportado do meu software, e chegar nesse tipo de formatação aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é copiar e colar isso aqui para um bloco de notas. Então eu vou fazer toda a edição lá no bloco de notas, e o bloco de notas vai ser o arquivo TXT que o Progrid vai entender. Tá? Eu vou entrar aqui no Progrid com um arquivo TXT, que é o formato de arquivo do bloco de notas. Então, se eu selecionar esses dados aqui, Ctrl C, e abrir o bloco de notas, Ctrl V, eu colo esses dados todos aqui dentro do bloco de notas. Posso deixar o Excel de lado agora. Vamos trabalhar só com o bloco de notas aqui e o Progrid. Beleza, então eu tenho que iniciar essa formatação. A primeira coisa que eu vou fazer, aqui a gente já sabe que está longitude na primeira coluna e latitude na segunda. A primeira coisa que eu vou fazer é excluir o cabeçalho. Então aquele cabeçalho, o Progrid não entende cabeçalho, não entende outras informações que não sejam estritamente essas daqui. E agora eu vou começar com o processo de formatação aqui. A principal ferramenta que a gente vai usar para fazer essa formatação é a ferramenta substituir. Para acessar essa ferramenta substituir, eu posso ou clicar aqui, ele vai abrir a ferramenta, ou eu posso dar um Ctrl H no teclado, ele também abre a mesma ferramenta. Então vamos começar aqui com a formatação. A primeira coisa que eu vou formatar aqui é o símbolo do grau. Então o símbolo do grau, a gente viu aqui no Progrid que ele tem que ser uma barra vertical. Basicamente todos os símbolos aí vão ter que ser barras verticais. Então eu vou clicar em localizar. Vocês viram que eu copiei o símbolo do grau e colei na ferramentinha de substituir. É sempre importante fazer esse negócio de copiar e colar, porque às vezes existem vários símbolos de grau e se você digitar no teclado, você pode estar usando outro símbolo e ele não vai encontrar e não vai substituir e a ferramenta não vai funcionar. Então eu copiei e colei o grau aqui e coloquei uma barra vertical aqui no substituir. Ele vai achar todos os símbolos de grau e vai substituir por uma barra vertical. Clico aqui em substituir tudo. Beleza. Vou fazer a mesma coisa agora para os outros símbolos, o símbolo de minuto e de segundo. Beleza, agora já consegui remover todos os símbolos de graus, minutos e segundos. Me sobrou aqui essa situação. O que está faltando? Eu preciso colocar uma barra vertical também na separação entre o nome do ponto e a primeira coordenada. Essa separação aqui eu sei que está separado por uma separação de tabulação. Mas imaginem que eu não saiba que tipo de separação que é essa. Eu não vou conseguir digitar aqui um tab, por exemplo. Eu vou vir aqui selecionar essa separação. É um espaço vazio, mas eu consigo selecionar e copiar. Vou dar um Ctrl C e vou colar esse espaço vazio aqui no localizar. Vocês viram que ele veio para cá, ó. E aí eu vou substituir esse espaço vazio. Sempre que ele encontrar esse espaço vazio, ele vai substituir também por uma barra vertical. Beleza, vou dar um substituir tudo. Vocês viram que ele substituiu tanto a primeira quanto a segunda, o segundo espaço vazio, que era aquele que separava a longitude da latitude. O nosso próximo passo aqui seria eliminar esse W e esse S daqui. O Progrid ele não vai entender esse formato como W e S. A gente vai ter que colocar um sinal de negativo na frente do grau de cada uma das coordenadas, tanto a latitude quanto a longitude. No nosso caso aqui, tanto a longitude como a latitude são negativas. A longitude é oeste e a latitude é sul, então são ambas negativas. Primeira coisa que eu vou fazer
é procurar por uma barra 49, vou dar um Ctrl C, e vou substituir, sempre que ele encontrar uma barra 49, ele vai substituir por uma barra menos 49, para eu ter certeza que ele vai colocar um negativo somente se o 49 tiver logo depois de uma barra. Então eu sei, nessa minha base de dados aqui, eu consigo verificar que não aconteceu essa substituição em nenhum outro dado que eu tenha, beleza? E aí agora a minha próxima substituição vai ser, vou copiar esse W barra aqui, Ctrl C, Ctrl V, substituir por um sinal de negativo, simples assim. Substitui tudo, beleza. A gente viu aqui que no final do arquivo não tem nada, então não vai ter essa barra no final aqui e nem esse S. Então eu vou selecionar esse barra S aqui e substituir por nada. Substitui tudo. Então a formatação do arquivo está praticamente finalizada. Só tem um detalhe aqui que a gente tem que prestar atenção aqui no ProGrid para a gente fazer mais uma substituição. Se a gente olhar aqui, ó, a representação dos segundos ela está separada por vírgula. E no nosso caso, a gente tem uma separação por ponto. Então a gente vai ter que fazer aqui também a substituição de ponto por vírgula. Porque a gente tem que seguir estritamente essa formatação que o ProGrid está dando para a gente aqui. Senão ele não vai entender a separação decimal ali atrás. Tá ok, então ó, identificador do ponto, a longitude separada por barras verticais e a latitude separada por barras verticais, estão todas separadas por vírgula. Então o processo de formatação, de substituição, está finalizado. A gente pode fechar a barrinha aqui de substituição. Lembrando, né, que esse procedimento aqui, ele poderia ter sido feito de várias maneiras diferentes, né? A ordem das substituições ali poderia ser alterada. O importante aqui é a gente chegar nesse resultado final, no mesmo resultado final, que é um arquivo formatado de forma que o ProGrid vá conseguir ler. Agora eu preciso salvar esse arquivo aqui em um local para eu inserir ele aqui no ProGrid. Vou dar aqui um arquivo salvar como e vou salvar isso aqui na minha área de trabalho. Vou salvar como entrada ProGrid. Vou dar um salvar. A gente pode ver que já apareceu o arquivo aqui na área de trabalho. Posso fechar ele e agora a gente vai trabalhar diretamente com o ProGrid. Então, tendo aqui o formato de entrada configurado, a gente já tem certeza que o nosso bloco de notas está configurado no formato certo. Vou clicar aqui em abrir e vou inserir aquele arquivo que a gente acabou de salvar. Beleza, então a janelinha de tipos de entrada já está formatada. Agora eu tenho que formatar o tipo de saída. Agora, em vez de saída em tela, eu vou querer também uma saída em arquivo de texto. Então eu quero um texto, da mesma forma que eu entrei com um TXT, ele vai me responder um TXT também, já com o resultado que eu quero. E eu vou salvar esse TXT como saída ProGrid. Vai ser o resultado nosso, né? E aí eu clico aqui em processar. E aí eu posso abrir aqui a planilha que eu pedi para ele criar para mim. E a gente pode ver que cada uma das coordenadas foi transformada de geodésicas para UTM. Ele colocou aqui a coordenada este, a norte e o fuso. E aí esse resultado aqui eu posso usar ele da forma que seja mais conveniente para mim, da forma que você vai precisar aí. Eu copiei ele, posso colar ele mesmo aqui no próprio Excel, né? Aproveitando aqui para mostrar como separar essas informações, separar por coluna. Se eu clicar aqui na coluna D, em dados, texto para colunas, delimitado, mantém aqui delimitado, avançar. Aqui em outros eu vou colocar aquela barra vertical. Então sempre que ele encontrar uma barra vertical, ele cria colunas novas. Concluir. Então a gente tem aqui as informações tanto de latitude e longitude, como as informações UTM de cada um dos pontos, né? Aqui a coordenada este, coordenada norte e o fuso, tudo numa mesma planilha, transformado aqui pelo ProGrid
Então a gente pode usar essa planilha aqui para qualquer outro procedimento que venha depois disso, né? Bom, vocês puderam ver que essa ferramenta de substituição no bloco de notas ela é extremamente simples, mas ela acaba ajudando bastante aí na nossa área no sentido de agilizar o processo em diversas situações. Lembrando que esse procedimento que eu fiz é específico para aquele conjunto de dados que eu tinha no Excel. Quando vocês tiverem os dados em outro formato, vocês vão ter que adaptar aí o passo a passo daquelas substituições para conseguir chegar no mesmo resultado. Mas o objetivo vai ser sempre aquele que eu citei, de escolher o caminho mais fácil, né, e fazer a formatação do arquivo para chegar no resultado que o ProGrid entenda. E fazendo dessa forma aí, eu tenho certeza que eu não cometi nenhum erro de digitação no meio do caminho também.